Pode ser, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Pessoal, hoje eu vou falar sobre o devocional que se encontra lá no capítulo de Jó, que fala sobre a confiança em Deus. Jó era um homem temente a Deus, Jó era um homem reto, puro e temente a Deus. E certo dia o diabo chegou lá no céu e estava lá se apresentando perante Deus. E Deus falou assim: você viu meu servo Jó, como ele é puro, reto e temente a Deus, que se desvia do mal. Não há homem semelhante a ele na terra. E o diabo falando com Deus falou assim: ele te teme desse jeito porque você tem dado bens materiais para ele, tem dado riquezas, tem dado bens materiais, tem dado filhos, esposas para ele, alguma coisa assim. Aí Jó falou assim: veja que se eu tocar na vida dele, tirar tudo da vida dele, ele blasfemará contra o teu nome e te negará teu nome. Aí Deus foi lá e falou para ele. Faça o que você quiser com a vida de Jó. Aí o diabo foi lá, saiu um fogo do céu, destruiu uma casinha lá, matando os filhos e as filhas de Jó. 14, se não me engano, perdão, irmão, minha garganta. 14 filhos, se eu não me engano, filhos e filhas. E também matou, se eu não me engano, os servos, as servas. Aí destruiu tudo que Jó tinha, se eu não me engano, alimentação, bois, riquezas. E Jó não tinha mais nada. Aí depois de Jó ter perdido tudo, o diabo esperava que ele negasse o nome de Jó. O diabo esperava que Jó negasse o nome dele, só que o diabo não esperava que, mesmo na desgraça, mesmo na calamidade, mesmo Jó perdendo tudo, seus filhos e suas filhas, mesmo Jó estando na desgraça, sem nada, ele ainda tinha Deus e ele confiava no projeto de Deus, ele confiava em Deus, mesmo ele perdendo tudo. E mesmo ele perdendo tudo, se eu não me engano, ele estava careca, não sei. Ele ainda louvava a Deus, ele falava assim: o Senhor Deus me deu, o Senhor Deus me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mesmo aí depois a esposa dele foi até ele e falou assim: amaldiçoa seu Deus e morre. Aí Jó falou com a esposa dele assim: se Deus dá as coisas boas pra gente, por que a gente não tem que aceitar as coisas ruins também? É como se Jó estivesse falando: Deus dá as coisas boas pra gente, a gente também tem que aceitar as desgraças, porque muitas vezes é assim mesmo, a gente passa por dificuldades, irmão, a gente passa por humilhação, por desprezo. Talvez na sua vida você seja como um Jó, uma pessoa que perdeu tudo, Deus tirou tudo de você, ou o diabo, não sei. Você perdeu seus filhos, suas filhas, sua esposa, sua namorada, sua vida financeira. Você perdeu tudo de mais importante que tinha na sua vida, e mesmo assim você continua louvando o nome de Deus. Você ainda continua mas você depois que perdeu tudo, talvez você esteja amaldiçoando a Deus, talvez você esteja brigando com Deus, questionando, talvez querendo até amaldiçoar a Deus e morrer. Mas, irmãos, seja como Jó, mesmo na desgraça, mesmo na calamidade, mesmo você perdendo tudo, mesmo Deus tirando tudo da sua vida, mesmo Deus permitindo que o diabo tirasse tudo da sua vida, mesmo Deus permitindo que a desgraça tenha acontecido na sua vida, que você tenha perdido tudo que você mais queria. Talvez você queria muito algo, mas Deus acabou não permitindo. Ou você tinha várias coisas, você tinha um carro, uma casa, uma esposa, você tinha muita comida, agora você vive na desgraça. Você come migalha, você não come direito, você não tem roupa direito, você não tem casa. Mas seja como Jó, confie no projeto de Deus. Muitas vezes é Deus experimentando para ver se a gente vai continuar na presença dele, mesmo a gente perdendo tudo. A gente tem que ser como Jó, que mesmo perdendo tudo, mesmo Deus tirando tudo na nossa vida, a gente não deve blasfemar, contradizer, falar assim para Deus: meu Deus, Senhor, por que você tirou tudo da minha vida? Por que eu estou passando por isso? Não blasfeme contra Deus. Entenda que às vezes a gente passa por dificuldade, sim, é normal. A gente é ser humano, mas a gente passa assim por dificuldade, como fala lá na Bíblia: nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo, venceu o pecado, ele morreu por nós na cruz. Agora a gente não precisa. Agora ele morreu por nossos pecados. A gente
às vezes certas coisas, ele morreu pros nossos pecados. E mesmo e depois o diabo foi lá e tacou pragas no corpo de Jó. Se eu não me engano, ele pegou tipo uma madeira assim, pegou tipo um pedaço de telha e começou a coçar assim, que tava cheio de uns negócios assim, eu não sei o nome, os negócios assim na pele dele, estavam coçando muito. E mesmo ele passando por todas essas desgraças, por todos esses desafios, mesmo ele perdendo tudo, ele ainda tinha Deus, ele confiava em Deus. Ele até falou: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja. Ele não reclamou não, ele aceitou. Ele ainda continuava, ele continuou na presença de Deus ainda, não blasfemou contra Deus, não amaldiçoou seu Deus e morreu. Como a esposa dele até falou isso. Aí depois ele ficou bravo com a esposa e falou assim: por que se Deus nos deu as coisas boas, por que a gente tem que aceitar as coisas ruins também? Então, irmãos, não seja como Jó, confie no projeto de Deus, mesmo que você tenha perdido tudo, mesmo que você não esteja vendo nada, talvez você esteja orando, talvez você esteja passando por dificuldades, talvez você queira uma resposta de Deus, talvez você queira que Deus fale algo pra você, talvez você esteja triste, não aguentando mais estar na presença de Deus. Mas uma coisa eu sei: confie no projeto de Deus, porque Deus, ele é amor. Deus não gosta de ver seus filhos sofrendo, Deus não gosta de ver a desgraça dos outros. E Deus que é esse que gosta de ver a desgraça dos outros? A única pessoa que gosta de ver a desgraça dos outros é o diabo. O diabo adora ver a desgraça dos outros. Ele até se alegra com isso. Já Deus não se alegra com sua tristeza, sua angústia, com sua raiva, com sua desgraça na sua vida, com todas essas calamidades que acontecem na sua vida. Talvez você tenha perdido alguém muito importante, um ente querido, uma esposa, um esposo, um filho, uma filha. Talvez alguém tenha morrido, mas confia no projeto de Deus, porque Deus ele é amor e ele vai cumprir ele vai fazer a mesma coisa que fez na vida de Jó. A mesma coisa que ele fez na vida de Jó, ele vai fazer na sua. Então, confia no projeto de Deus. Talvez, mesmo que tenha acontecido coisas ruins com você, uma hora Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar por todas as suas tristezas, todas as angústias, toda a sua humilhação, por esse cenário de escassez financeira, dependência emocional, por escassez sentimental, qualquer outro tipo de coisa. Então eu espero que vocês tenham gostado, irmão. É só essa palavra que eu deixo pra vocês mesmo. Confia no projeto de Deus, não teme não fique com medo do ser humano, não fique com medo do que vai acontecer amanhã, do futuro, entre outras coisas. Eu peço que vocês deixem seu comentário. Eu espero que vocês tenham gostado e fiquem com Deus.